A todos que me ouvem, a paz seja convosco. A nossa reflexão bíblica de hoje, ela está no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 7 ao 11, que nos diz assim: E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, Senhor Yeshua HaMashiach. Irmãos, a nossa reflexão bíblica de hoje, eu gostaria de falar com vocês a respeito dos profetas. Quem eram os profetas? Ou quem são os profetas, né? Vamos analisar primeiro os profetas da Antiga Aliança. Os profetas eram homens separados por Deus, através do qual Deus falava para eles a sua vontade, e eles transmitiam ao povo a palavra de Deus. A Bíblia nos relata vários deles. E os profetas, eles tiveram a missão de poder anunciar a vontade de Deus para o povo de Israel. Moisés foi um grande profeta. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, a qual os judeus chamam de Torá. E Deus nunca falou com um profeta como falou com Moisés. Nunca existiu um profeta como Moisés. Mas, entretanto, nós vemos o Senhor Jesus dando aqui o testemunho a respeito de João. E esse testemunho, irmãos, ele é muito interessante, porque eu vejo o Senhor Jesus aqui apresentando algumas características. Na verdade, ele está perguntando a cada um de nós, né? O que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Qual sua intenção de lá ouvir João pregar? O Senhor Jesus, ele estava aqui convidando cada um a uma reflexão a respeito deste profeta. Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? E aí o Senhor Jesus disse uma coisa que vem ao contrário do que nós vemos hoje. Os que trajam ricamente estão na casa dos reis. O que o Senhor Jesus estava dizendo, que o profeta de Deus, ele não é reconhecido pelo seu traje, se ele está vestido ricamente, se ele está chegando em carros luxuosos. Nós estamos agora transportando para o nosso tempo, ok? Ternos finos, anéis de doutor no dedo, doutor em teologia, mestre, bacharel em teologia e esses ias da vida. Não, o que foste a ver? É isso que o Senhor Jesus está convidando os seus ouvintes a fazer uma reflexão. O que vocês fostes ver? Ele ainda perguntou: vocês foram ver um profeta? Ele disse: sim, vos digo eu,
e muito mais do que o profeta. Por que que João foi reconhecido pelo Senhor Jesus como muito mais do que um profeta? Que coisa tremenda, irmão. Porque João, ele aqui, a sua preocupação era apenas cumprir a sua missão. João, ele entregou a sua vida a Deus completamente. Nós não vemos nenhuma passagem bíblica dizendo que João Batista realizou algum milagre. Nós não vemos que ressuscitou algum morto, que fez algum sinal, alguma maravilha. Nós não vemos nada disso. Mas nós vemos que ele cumpriu a sua missão diante de Deus. Olha o versículo 10, Mateus 11, 10. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo. Para quem não sabe, a palavra anjo no hebraico significa malak, que é mensageiro. Eis que envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Então a missão de João Batista não era ser reconhecido entre os líderes de Israel. Não era ser visto como um grande homem de Deus. Ele não tinha essa pretensão. Isso aí foi uma coisa natural, foi uma consequência da sua missão. Não que isso fosse o objetivo. Jamais foi o objetivo de João. O objetivo de João era poder preparar o caminho para o Salvador. E ele fez isso de uma maneira muito, mas muito poderosa. Ele fez isso de uma maneira inquestionável, de uma maneira muito profunda. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele comia gafanhotos e mel silvestres. Ele se vestia simplesmente. Ele era um homem que tinha apenas um foco: fazer a vontade de Deus. Este foi o homem ao qual o Senhor Jesus disse que era muito mais do que um profeta. Mas o próprio Senhor Jesus, ele profetizou sobre os últimos dias. E ele disse que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque muitos enganadores sairão trazendo doutrinas destruidoras, né? E este é o grande problema. Este é o grande perigo dos nossos dias. Hoje, muitos se apresentam como profeta. Eu sou o profeta de Deus na sua vida. Eu gostaria de perguntar, quem te disse isso? Da onde você tirou essa ideia? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Como nós identificamos um profeta? Como nós identificamos um verdadeiro profeta? Nós temos aqui algumas características muito importantes. A primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: que tudo o que Deus quer passar para a humanidade está escrito de Gênesis
Apocalipse. O que retira algo disso, ou que acrescenta algo a isto, de cara, é um falso profeta. De cara, ok? Este é um ponto muito importante. O segundo ponto. O verdadeiro profeta de Deus, ele traz a sã doutrina. O que significa a palavra doutrina? Nós já vimos isso aqui numa das reflexões. Vem do grego, né, titake, que é ensinamento. Então, é um ensinamento de Deus, né? Então, ele traz o são ensinamento, de acordo com a palavra. Mas está escrito, revelado pelo Espírito Santo de Deus, que viria tempo em que os homens não suportariam a sã doutrina. Vamos ver lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Aqui está. Aqui está a descrição dos nossos dias. O verdadeiro profeta de Deus, ele tem que pregar, ele tem que ensinar exatamente de acordo com a palavra de Deus. O verdadeiro profeta de Deus, ele não profetiza fora da palavra. O verdadeiro profeta de Deus, ele não profetiza, ele não prega contrário à palavra. Eu vejo muitos homens que se dizem profetas de Deus e falam, o Antigo Testamento não vale nada, agora é só o Novo. Aí eu vos apresento, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em toda justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, como disse o próprio Senhor Jesus, pela árvore conhecereis o fruto. O verdadeiro profeta de Deus, ele não busca a glória do homem. Ele busca a glória de Deus. Ele busca a glória de Cristo. O seu eu, ele tem que ser destruído. O seu eu, ele já passa a não ter valor algum, porque Cristo é o foco. Porque o Pai é o foco. Porque ninguém pode ir ao Pai se não passar por Cristo. Então o verdadeiro profeta de Deus, ele abre mão de todas as honrarias pessoais, adoração de homem, para que apenas Deus seja glorificado. E assim ele ensina aos servos do Senhor. Mas como está escrito, nem todos suportarão a sã doutrina. Nós vemos aqui a prova, uma prova evidente, né? De um profeta de Deus, está aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. Ele não está preocupado se o irmão que dá dízimo alto, se ele vai ficar ofendido ou se ele não vai gostar da palavra que for dita. Ele não está preocupado se o outro que é uma pessoa importante, está na igreja, se vai gostar ou não. Ele simplesmente leva a palavra de Deus, sem inclinar para a direita nem para a esquerda, mas apenas a palavra. Esta é uma característica
do verdadeiro profeta. Tudo o que Deus tem nos dizer está revelado dentro da palavra de Deus. Não tem como fugir desta verdade. Não tem como sair dessa verdade. E o verdadeiro profeta de Deus, ele tem como objetivo honrar e glorificar a Deus. E olha como é interessante, irmãos, que o profeta de Deus, ele não procura a sua própria glória. Olha o que João Batista disse a respeito do Senhor Jesus. No livro de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha que coisa grandiosa. Ele cresça e que eu diminua. E como hoje nós podemos fazer com que ele cresça e nós venhamos diminuir? Pregando a verdade. Doa a quem doer. Goste quem gostar. Os falsos profetas vão fazer conjecturas, eles vão criar interpretação própria, eles vão querer dizer contrário à palavra de Deus, como tem esses falsos profetas que pregam contra a pré-existência do Senhor Jesus, né? Eles dão a sua própria interpretação, querendo ultrapassar o que está escrito. Acautelai-vos deles. Acautelai-vos. Se um profeta não colocar Deus acima de todas as coisas, seu filho Yeshua, Senhor Jesus, ele não é o profeta de Deus. Deus tem que ser o princípio, o meio e o fim de tudo. Absoluto. Não temos que buscar glória de ninguém, apenas do Senhor. Muitos dizem isso, mas muitos não fazem. O verdadeiro profeta está disposto a pagar o preço que for pela verdade. Ele não se intimida. Ele sabe o que o espera. Ele sabe pelo que ele foi chamado. Ele não se intimida diante das ameaças, diante da tempestade, porque a sua casa está estabelecida na rocha, que é Cristo. E essa rocha se apresenta dentro da palavra de Deus, dentro da verdade. Ele não vem com falsas promessas, ele não vem com querendo trazer para você riquezas. O que vieste a ver? Homens vestidos de trajes finos, isso você encontra nos palácios dos reis. Não é difícil você identificá-los. Eles não são comidos. O verdadeiro profeta, ele não está preocupado na sua própria glória, na sua própria honra, mas na de Deus, em fazer a vontade de Deus, em cumprir a missão, em pregar a palavra de Deus. E graças a Deus, aleluias, existem ainda muitos verdadeiros profetas. Que Deus possa continuar usando. E quando eu digo profetas, eu não estou referindo-me apenas a pastores, não. Estou me referindo com todo aquele que prega a verdade. Com todo aquele que tem um compromisso com a verdade, com o que está escrito. Eu orei e pedi ao Senhor uma reflexão para trazer a vocês, e o Senhor me deu essa palavra. Eu gostaria de deixar ela para que cada um de vocês pudesse refletir e ver o que precisa ser corrigido. Porque Jesus está voltando. Prepare a sua vida. Você não sabe quanto tempo você ainda tem de vida, nem eu. E é necessário que venhamos nos preparar dia a dia. Que Deus abençoe a todos e um dia maravilhoso em nome do Senhor Jesus, Yeshua Mashiach. Amém.